Se você é nerd, você provavelmente já frequentou algum evento de anime. Seja da sua cidade ou até mesmo de outro estado, tipo a BGS ou Anime Friends. Pra quem não sabe, eu sou cosplayer, então eu frequento esses eventos de anime desde os meus 14 anos de idade. Só que ao longo dos anos eu comecei a crescer nas redes, consequentemente, tendo seguidores me reconhecendo em eventos de anime. E, inclusive, eu amo isso. Eu adoro tirar foto com quem vem falar comigo, eu amo dar autógrafo, eu amo receber presente, eu amo, eu acho o ápice. Mas teve uma vez que eu fui perseguida em um evento inteiro e não foi legal. Tudo começou quando eu acabei vendo um evento gratuito que ia ter na minha cidade. E eu já vi muita gente falando bem dele e eu nunca fui. E aí eu olhei pro post do evento e eu pensei, eu tô sem nada pra fazer mesmo, eu vou ir. Então eu botei nos meus stories avisando que eu ia pro evento, como eu costumo fazer. Eu só botei nos stories, estou indo para tal evento. Quem quiser me achar é só me procurar. E até aí, normal, show, tranquilo. E como nesse evento eu decidi que eu ia participar do concurso técnico, eu decidi que eu ia usar o meu cosplay da Navia de Genshin Impact, porque eu já competi com ele no júri técnico e ele me fez ganhar o pódio. E como qualquer outra pessoa normal, eu me arrumei direitinho, gravei vlog. Inclusive, tem um vídeo curto que eu postei nas minhas redes vizinhas sobre esse dia, só que eu não mencionei nada, eu só fiz normalzinho. Então, quem tiver curiosidade em saber que dia foi, tá nesse vídeo aqui. E aí eu cheguei no evento, entreguei a referência lá pros jurados, porque sempre antes de participar do concurso cosplay, pelo menos no técnico, você tem que ter uma folhinha de referência, tipo assim, e entregar pros jurados antes, porque aí os jurados ficam lá, vê a folhinha, vê a imagem, vê pra você, vê pra imagem, vê pra você, fala, se tá errado, sai! Entregando a referência, como qualquer ser humano normal, eu fui dar uma volta no evento, porque eu tava sem nada pra fazer, né? A graça de ir pra esses eventos de anime é justamente ficar rondando por aí, falar com a galera que você reconhece, tirar foto, e é isso. E durante uma dessas voltas, eu acabei me encontrando com um amigo meu que é um moderador do meu servidor do Discord, que é o Lobisomem de Bangu. Não me pergunte por que o apelido dele é esse. Quando eu encontrei ele, a gente deu uma volta por aí também, com quem não quer nada. E quando a gente tava dando essa volta, a gente acidentalmente encontrou outra pessoa que também era do meu servidor do Discord. E se eu não me engano, ele era colega do Lobisomem. E esse querido que vamos apelidar carinhosamente de Stalker, ele veio falar comigo, pediu pra tirar foto, bater um papo comigo. E assim, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em puxar assunto. Desde novinha, eu era um bichinho do mato. Só que ao longo dos anos eu aprendi a socializar mais um pouco, porque era muita gente que vinha falar comigo, e aí eu acabei aprendendo a puxar papo, falar sobre coisas em comum. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade às vezes pra puxar um assunto. Só que o querido Stalker, ele começou a puxar um pouco mais de assunto que o normal. Porque quando ele veio falar comigo de primeira, eu mantive um papo maneiro, eu conversei com ele, troquei uma ideia. Só que aí começou a passar alguns minutos assim, e aí ele começou a ficar aquela situação meio estranha, meio desagradável, meio forçada. Eu fiquei... Eu tô te entendendo, sim. E por mais que não tenha sido a intenção dele de primeira, tipo, me deixar desconfortável ou alguma coisa assim, eu fiquei um pouquinho incomodada porque eu já tinha falado pra ele alguns minutos atrás que eu tinha que ir pra fila do concurso cosplay, porque a organização do evento já tinha começado a fazer a filinha com os cosplayers que iam participar do concurso. Só que mesmo assim, ele continuou puxando assunto, assim, com quem não quer nada. Aí eu fiquei... Moça, eu tenho que ir. Puta que pare. E aí, desesperada já, porque eu não sabia como dispensar ele, porque eu tinha que ir para a fila do concurso, eu tive que apelar pedindo ajuda pra minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe, na maioria das vezes, tá sempre me acompanhando nos eventos. Ela literalmente faz um papel de staff mesmo. Eu fui pedir ajuda pra minha mãe, né, porque eu já não tava mais sabendo como sair daquela situação. E aí, ela conseguiu dar um jeito de me puxar lá pro concurso. Aí ela só falou, a gente tem que ir, mano. Tamo junto, é nóis. Aí os manos ficaram, tá bom, tamo junto, é nóis. Porque minha mãe tem moral, né? Eu não tenho moral nenhuma nessa merda. Aí depois disso eu fiquei na fila do concurso, eu competi. E aí depois de ter desfilado, eu fui no meu carro e eu troquei de roupa. Porque esse cosplay da nave, ele é muito bonito, mas ele tem muito cacareco. Então ficava muito difícil de andar com ele no evento. E aí eu fui no carro, eu troquei a roupa e eu usei uma versão meio que casual da nave, que é basicamente ela de terninho. Só que eu não aguentei muito tempo também, porque eu estava com dor de cabeça. E aí eu só fiquei de terninho, meu cabelo normal. Inclusive eu fui entrevistada quando eu tava de terninho.
terninho e o cabelo tava todo acabado. E essa hora aí já tava escuro, já era o quê? Umas 6 horas da noite, 7 horas, eu não lembro direito. E aí eu fiquei mais um tempinho rodando pelo evento, porque eu tava esperando pelo resultado do concurso, já que eu tinha participado dele. E adivinhe só, eu acabei me esbarrando com aquele maldito de novo! E como minha mãe, ela já sabia que eu estava desconfortável, ela na hora tentou me tirar da situação de novo. E aí ela tentou arrumar uma desculpa falando, mano, a gente tem que ir pra tal lugar, fazer tal coisa, pipipi, popopô. E o menino, ao invés de falar, tudo bem, de boa, depois a gente se encontra, ele só começou a me seguir, ele não pediu permissão, ele não perguntou se tava tudo bem. Ele simplesmente falou, mano, show. E começou a me seguir no evento com a minha mãe. E assim, chegou no nível que deixou eu e minha mãe sem palavras. A gente só olhou assim uma pra outra. Mas esse cara é um fudido mesmo. A única coisa que a minha mãe pediu é pra eu ser educada com ele. Porque apesar de tudo, ele era um seguidor meu. E obviamente, eu fui educada. Eu sou educada com todo mundo. Só que eu já não tava aguentando mais. Mais um pouquinho e eu virava o Coringa. Ele estava me seguindo desde o momento que eu pisei no evento. E ele continuou me seguindo até o final do evento. Eu cheguei no evento 12:00 e pouca, 1h. E eu fui embora do evento lá pras 9 horas da noite. E ele me seguiu até o final do evento, com dor de cabeça, com dor no pé, com dor na coluna, porque eu sou uma idosa. E um mano que eu nunca vi na minha vida, o máximo de interação que eu já tive com ele foi em uma ligação no meu Discord que durou no máximo 10 minutos. E ele simplesmente ficou me seguindo como se ele fosse o melhor amigo do mundo, como se eu conhecesse ele há décadas. E aí se passou algumas horinhas e eu voltei pra região lá do palco, porque o resultado do concurso ia sair daqui a pouco. E sim, ele ainda estava me seguindo. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente sentou num lugarzinho relativamente perto do palco. Sentei do lado da minha mãe. E ele sentou do meu lado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu, indignada com a situação, sem aguentar mais, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou ficar lá perto do palco pra eu ver o concurso K-pop. E aí eu saí correndo, como se a minha vida dependesse disso. Eu me enfiei o máximo possível no meio daquele tumulto, porque ele estava me seguindo por um tempo. Ele queria me acompanhar. Só que aí eu consegui me enfiar lá na muvuca e aí ele vazou. E aí eu fiquei lá vendo o concurso por um tempinho, até porque tava maneiro e eu tinha que aproveitar os poucos momentos de paz que eu tive naquele evento. E aí passou um tempinho, o resultado do concurso saiu, eu perdi e eu fiquei tristinha. E minha mãe, tentando me animar, falou, Maria, você quer ir fazer uma tatuagem? Eu falei, rapaz, eu quero. Resultado, eu fiz. Eu não sei se dá pra ver, mano. E aí, quando ela falou se eu queria fazer uma tatuagem e eu aceitei, eu fui pegar alguma coisinha pra beber, né? Porque eu tava com sede, eu tava andando o dia inteiro no evento e eu não tinha botado nenhum líquido da minha boca. Lá ele, filho, cê é louco. Aí, com a minha bebida comprada, eu sentei num cantinho pra beber e depois ir lá pro estúdio. E adivinha só, ele apareceu. Ele apareceu de novo. Eu só desisti. Eu falei, cara, não compensa mais. Não vale a pena, eu vou me matar! Quando eu terminei de beber, eu avisei pra ele, eu tô indo pra um estúdio com a minha mãe porque eu vou fazer uma tatuagem. E mais uma vez, ao invés dele falar, não, tudo bem, tchau, tchau, ele só começou a me seguir. Ele ficou atrás de mim, da minha mãe, e ele ficou andando como se fosse um encosto ruim. E quando a gente ficou andando, indo pro estúdio, ele começou a falar um monte de papo de nerd estranho, bagulho de LOL, de Valorant, de um monte de jogo que eu não conhecia. E assim, eu gosto de jogar também. Mas puta que pariu, moleque, eu nem te conheço! E aí, vendo que ele tava seguindo a gente, e ele tava até entrando no estúdio com a gente, sei lá, ao invés dele pelo menos esperar do lado de fora, ele tava entrando com a gente, ele tava acompanhando a gente, sem pedir permissão uma vez. Eu e minha mãe, a gente estava deixando bem claro pro moleque que a gente não estava confortável, que a gente não queria ele por perto, a gente não conhecia ele. A gente não olhava nem pra cara dele, eu não puxava assunto com ele. Quando ele falava alguma coisa, eu só respondia por educação. Ele ainda assim ficou seguindo a gente. E aí minha mãe, vendo a situação, virou pra mim e falou, Maria, você quer fazer essa tatuagem outro dia? E eu, puta dentro das minhas calças, concordei, né? Não tinha muito o que fazer, tinha um demônio ruim atrás de mim me seguindo. Mas graças a Deus, não muito tempo depois, ele foi embora. Foi, tipo, o momento mais feliz da minha vida. Eu acho que eu virei outra pessoa quando ele foi embora. E eu vi que eu ia ter paz. E eu acho que foi a pior experiência que eu tive. Porque nunca na minha vida
que teve um moleque assim, sem noção, que ficou me perseguindo o evento inteiro. E aí, passou-se alguns dias, eu entrei em ligação, falei com os meus moderadores do servidor, e aí ele foi banido permanentemente do meu servidor. O mínimo, né? E, infelizmente, isso é muito normal em evento de anime. Isso aconteceu comigo, mas isso também acontece com várias outras cosplayers. Se você é menina e vai pra esses eventos de anime, o meu conselho pra você é: não vá desacompanhada de jeito nenhum. Chama um amigo, chama namorado, chama periquito, papagaio, primo, parente, qualquer pessoa, mas não vai sozinha, por favor. E assim, eu tenho até que bastante histórias caóticas da minha vida pra falar pra vocês. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu com certeza vou falar mais, porque a minha vida é um caos. Bom, é isso. Obrigada por terem assistido esse desabafo, e eu espero que isso nunca mais aconteça comigo de novo. Agora eu vou falar a frase brega que todo youtuber fala. Se inscreva, dê like, comente, grita, sorria, fume foda-se.